Olá, bom dia. Está no ar o TVB Notícias desta quarta-feira, 8 de janeiro. Vamos saber o que é notícia no Brasil e no mundo. Em meio à tensão no Oriente Médio, o avião cai no Irã com 176 pessoas a bordo. O acidente aconteceu horas depois de o Irã revidar a morte de general com lançamento de mísseis contra a base militar dos Estados Unidos no Iraque. No Brasil, cresce o número de feminicídios. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que o número de casos subiu 11%. Pânico em cima de um outdoor. Trabalhadores ficam presos na estrutura após serem pegos de surpresa por tempestade. No esporte, Ponte Preta e Guarani viajam para o trabalho de pré-temporada. E na Copinha, o São Paulo vence com a maior goleada dessa edição. Os gols já no TVB Notícias, que começa a partir de agora. Pânico nas alturas. 2 pessoas estavam montando um outdoor quando uma tempestade começou. A ventania impediu que os funcionários descessem e eles ficaram presos em cima da estrutura. O homem que trabalha em frente flagrou essa cena. Os funcionários usavam equipamentos de segurança e, obviamente, não contavam com a tempestade quando subiram na placa. Apesar do susto, eles não ficaram feridos. Isso aconteceu em Florianópolis, Santa Catarina. Eu mostro agora como a inteligência artificial pode ajudar mulheres a denunciarem ameaças e atos de violência doméstica. Muitas mulheres se sentem inseguras, principalmente na hora de denunciar. Sem a intermediação de humanos, a robô Glória ouve as denúncias que são transformadas em texto. Tudo fica armazenado num banco de dados para investigação. Essa é mais uma maneira de tentar combater o aumento no número de casos. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que os índices de feminicídio subiram 11% no Brasil no ano passado. Mulheres são mortas ou agredidas covardemente quase sempre pelo atual ou ex-companheiro. Eu falo agora da queda de um avião no Irã. O acidente aconteceu hoje de manhã, horas depois de o Irã revidar a morte do general Qasem Soleimani com ataques de mísseis contra a base militar dos Estados Unidos no Iraque. 176 pessoas estavam a bordo. Não há relatos de sobreviventes. E de manhã, um terremoto de magnitude 4,5 atingiu o sudoeste do Irã. Não há informações sobre vítimas ou danos provocados pelo fenômeno. Ainda sobre a queda do avião, a embaixada ucraniana em Teherã informou que o acidente foi causado por uma falha no motor da aeronave, descartando os rumores de que tivesse sido um ataque terrorista relacionado ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A queda do Boeing 737 aconteceu às 6h12 no horário local, pouco depois da decolagem no aeroporto internacional em Teherã. O voo da companhia Ukraine International Airlines seguia da capital iraniana com destino a Kiev, na Ucrânia. A bordo do avião estavam pessoas de 7 nacionalidades, entre elas 82 iranianos e 63 canadenses. Havia também afegãos, suecos, passageiros do Reino Unido e da Alemanha. Os 9 tripulantes da aeronave eram ucranianos. E logo depois do ataque do Irã às bases norte-americanas, o preço do petróleo subiu 4% nas operações feitas depois do fechamento das bolsas. De qualquer forma, o governo brasileiro adiantou que, por enquanto, nada muda dos preços dos combustíveis. A fumaça dos incêndios florestais da Austrália chegou no Brasil. Por causa da força e da velocidade dos ventos, as cinzas cruzaram o Oceano Pacífico e percorreram mais de 300 mil quilômetros até o sul do país. E uma veterinária australiana compartilhou boas notícias sobre a recuperação dos koalas resgatados nos incêndios que devastaram mais de 10 milhões de hectares de área florestal no país. Eu sigo com as notícias internacionais com um flagrante impressionante. Uma criança foi vista andando no parapeito do 5º andar de um prédio. Na imagem dá para ver a criança indo em direção à varanda de um apartamento. Quando chega na sacada, ela não consegue passar e então decide voltar caminhando ainda pelo parapeito. Por sorte, ela consegue entrar de volta pela janela. Segundo um jornal local, a criança é de uma família finlandesa que estava passando férias nas Ilhas Canárias, na Espanha.
Perseguição nos Estados Unidos. Vídeo feito pela câmera da viatura mostra o homem abrindo a porta e tentando sair do carro em movimento. O motorista perseguido estava sendo procurado pela polícia. O carro chegou a subir na calçada e quase virou. Depois, o veículo descontrolado atravessa a pista com a porta ainda aberta. Ele bate na mureta de concreto e o motorista finalmente sai. O homem correu, mas acabou preso. De volta ao Brasil, foi preso hoje de manhã o homem suspeito de incendiar e matar um morador de rua em São Paulo. Ele foi identificado como Flauzino Campos e, segundo a polícia, também dorme nas ruas do bairro.